Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas à segunda sessão do nosso ciclo de palestras, o ciclo de debates em História da África, organizado pelo Grupo Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais, do ICS, daqui da Universidade de Lisboa, e o Grupo Áfricas, da UERJ e da UFRJ. Eu sou o Matheus Serra Pereira, para quem não me conhece. Eu só vou aqui apresentar rapidamente como é que a gente vai, enfim, o grupo, tal. Quem quiser, inclusive, necessitar de um certificado de presença, pode preencher lá o formulário que está no link, no chat, daqui a pouco eu mando de novo, que a gente envia mais tarde. E também passar a bola para o Alexandre, que vai moderar hoje a fala da Marissa. Aí o Alexandre vai fazer a sua apresentação e apresentar a Marissa, e aí Marissa vai dar a palestra para a gente hoje. Eu só queria também agradecer a presença da Marissa, foi muito simpática. Eu já tive com ela na Unilab do Ceará alguns anos atrás. Não sei se ela lembra, numa mesa com o Marcelo e tal. Eu adorei ler o texto, já tinha lido e tal, e eu fiquei pensando como que ele dialoga com uma conversa que a gente teve, de alguma maneira, com o Caim e avança para propostas que o Michel, na nossa primeira sessão, já tinha apresentado sobre os arquivos. E os desafios, as possibilidades, as maneiras que a gente pode encontrar desses arquivos coloniais para produzir uma série de histórias, narrativas, textos, análises possíveis. Tá bom? Bom, passo aí a bola para Alexandre Reis. Obrigado pela presença para todo mundo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me ouvem direitinho? Meu nome é Alexandre Reis, sou doutorando pela Universidade Federal Fluminense, e está sendo um prazer enorme estar aqui com a Marissa, presencialmente, não presencialmente, mas online, né? Estar com a Marissa. Convivo com os textos da Marissa, acho que desde 2016, quando eu estava preparando o projeto de doutorado. Minha pesquisa em andamento é sobre as relações musicais e políticas entre Brasil e Angola, e foi justamente seguindo uma pista que a Marissa deu lá, que eu resolvi fazer o meu projeto de doutorado. Bom, então, apresentando a Marissa. Um momento. Marissa Moorman é professora do Departamento de História da Universidade de Indiana. Suas pesquisas enfocam as intersecções entre política e cultura em Angola, no tempo colonial, e também no período após a independência. Seu livro de 2008, Intonations, Uma História Social da Música e da Nação em Luanda, de 1945 até o tempo presente, é um trabalho primoroso e uma referência importantíssima para se pensar música e músicos em contextos africanos. Intonations tem impacto enorme no campo dos estudos africanos e já foi referenciado e citado algumas centenas de vezes. Pesquisadores em formação como eu, interessados no campo da música e do lazer em contextos angolanos e das conexões Brasil e Angola na segunda metade do século XX, são fortemente influenciados pelo seu trabalho. Seguindo uma pista dada pela Marissa, quando um dos seus entrevistados diz que a música brasileira, ou seja, um dos músicos angolanos disse isso, né, que a música brasileira os fez perceber o valor que a própria música tem, é que eu construí e estou desenvolvendo minha pesquisa. Em Intonations, Moorman aborda como os angolanos, através da produção musical e da experiência nos locais onde ocorriam essas performances musicais, como clubes, festas de quintal ou eventos ao ar livre, imaginaram a nação. Seu livro mais recente, de 2019, Frequências Poderosas, Rádio, Poder Estatal e a Guerra Fria em Angola, tem como foco as relações entre a tecnologia do rádio e as mudanças políticas na África Austral em um contexto de luta anticolonial e de, posteriormente, o estabelecimento de novos estados. A gente vai ver agora um pouco dessa pesquisa no artigo a ser debatido hoje, sobre como as transmissões do Angola Combatente, programa do MPLA, e do Voz da Angola Livre, da FNLA, deixaram os agentes do Estado colonial, sobretudo os da polícia política, a PIDE, bastante nervosos. É isso. Com a palavra, professora Marissa. Ok, estão a ouvir? Bem? Sim? Tá. Vou partilhar o meu
ecrã aqui. Tá bom. Ok. Muito obrigada, Alexandre, pela introdução tão generosa. E obrigado a vocês todos, como grupos de pesquisa, o grupo de investigação Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais do Instituto de Ciências Sociais, em Lisboa, e o grupo de pesquisa Áfricas, do UERJ e do UFR, pelo convite que me foi feito. Estou realmente super agradecida pela oportunidade de falar convosco sobre o meu trabalho. Eu quero começar mais ou menos onde o nosso ilustre amigo, o professor Michel Cayen, fechou a sua fala tão interessante sobre os arquivos em Moçambique e o trabalho histórico na vertente que tange as suas fontes e métodos. Apesar de ter buscado inspiração na fala de Michel Cayen, digo já que todas as falhas do pensamento e todos os erros desta apresentação são meus e minhas. O artigo partilhado convosco pelos organizadores, e peço desculpas por não ter uma tradução, é um exemplo de um trabalho onde a análise e a intervenção teórica vem diretamente da minha experiência como pesquisadora e surge do estado dos arquivos, dos seus silêncios, suas imperfeições e também da sua riqueza. O arquivo e as fontes não são somente o lugar onde buscamos informação, mas fazem parte da infraestrutura dos nossos argumentos e do nosso pensamento. Uma versão maior deste artigo que foi partilhado convosco consta como um dos capítulos, acho que foi capítulo 2, do meu livro Powerful Frequencies, de 2019. E o livro em si abraça uma história mais ampla da relação entre a rádio como rede de comunicação e instituição, o rádio como objeto e como tecnologia, e a relação com o Estado colonial e o Estado pós-colonial em Angola, entre 1931 e 2002, mais ou menos. Vou ainda mais próximo ao presente, realmente. Hoje vou mostrar e falar de algumas fontes oficiais típicas, documentos da PIDE, por exemplo, e também vou mostrar algumas fontes não típicas, mas que também fazem parte da história oficial, como uma peça de arte pública. Apesar de não mostrar fotografias das pessoas que entrevistei, quero dizer que, sobretudo, é uma história baseada no valor que dou às pessoas como intervenientes nas suas próprias histórias e nos seus próprios tempos. Vou começar com um bocado da minha trajetória de pesquisa e da minha trajetória como historiadora. Peço desculpas para falar tanto de mim. Fui para Angola em 1997 com o objetivo de começar uma pesquisa sobre a cultura popular e a ligação ao nacionalismo. Na altura não sabia qual seria o foco realmente, mas a pesquisa iria servir como a base para a minha tese de doutoramento e, eventualmente, este livro aqui, Into Nations. Apesar de ter estudado português em Lisboa durante 7 semanas em 2 visitas em 1995 e 1997, em vez de ir ao Arquivo Nacional de Torre de Tombo em Lisboa ou à Biblioteca Nacional, fui diretamente para Luanda. Isso foi uma decisão explícita da minha parte. Tinha formação na área da história social, feito por pesquisadores como Alan Isaacman, historiador de Moçambique, Susan Geiger, sobre a Tanzânia, e a Jean Ullman, que escreve sobre a Gana. São historiadores que centram as vidas, experiências e as vozes de pessoas típicas, pessoas que não se entendem como figuras históricas nos livros deles. Imaginei para mim também uma pesquisa e, eventualmente, uma tese baseada em história oral, em entrevistas, talvez nas histórias de vida de algumas pessoas, mas sobre a história da música, a cidade de Luanda, sobretudo os Musex
e em relação com o nacionalismo e a nação ou a política. Em entrevistas com os meus interlocutores, quando os questionava sobre a música, o tempo colonial tardio e o nacionalismo, foram eles que chamaram a minha atenção para com a rádio e a sua importância. E de tanto ouvir falar da Angola Combatente, do MPLA, e A Voz da Angola, um programa de contra-subversão da emissora oficial da Angola, comecei a pensar em pesquisar a história da rádio depois da pesquisa sobre a música, apesar do facto que a história da rádio entra também na história da música. Pensei que, de certeza, o MPLA, no arquivo na sua sede, deveria ter uma boa coleção de bobinas e documentos escritos. Talvez tenham, mas não consegui trabalhar lá com a devida autorização. Quer dizer, não conseguia ver o acervo do MPLA. Acabei por ter que procurar outras fontes. Agora, conheci mal os arquivos da PIDE e da Torre do Tombo por causa do facto que minha pesquisa sobre a música concentrava tanto em história oral. Mas graças ao professor Didier Pecler, eu tinha tido uma pequena introdução e experiência enquanto estudava a música e a cidade, e fui à procura de informação sobre a vida nos museus no tempo colonial. Naquela altura, achei umas pastas sobre a rádio. Anos depois, lá voltei para procurar tais pastas e umas tantas outras sobre rádio, seguindo as experiências das pessoas que tinham falado de escutar a rádio às escondidas e que tinham falado do medo que eles tinham da PIDE. Descobri que uma boa porção destas pastas sobre a rádio tinham sido pedidos por Michel Caian, a quem eu fico eternamente grata. Para as outras pastas, eu tinha que fazer o primeiro pedido, que levou pelo menos uns 3 meses para serem entregues lá no arquivo da Torre do Tombo. Isso devia ter sido nos anos entre 2010 e 2014. Quer dizer, mesmo hoje, ou recentemente, ainda estamos a falar de uma história, de um passado bastante recente e em que, pelo menos até os anos mais recentes, nem todas as pastas da PIDE disponíveis têm visto a luz do dia. Convém também dizer que trata de uma história ainda enredada com emoções à flor de pele. Uma história que formou e deformou as vidas dos seus intervenientes. Se eu tinha sentido que para a pesquisa da minha tese e meu primeiro livro sobre a música, que houve poucas fontes escritas, no caso do estudo sobre a rádio, encontrei-me com uma papelada que me intimidava. Inclui milhares de páginas das transcrições e dos apontamentos, resultado da vigilância da PIDE sobre os ouvintes de rádio. O que vemos aqui não é da PIDE, realmente é da CIA e é uma análise de um dos programas emitidos do MPLA. Mas, de um lado, em termos do que podia encontrar em Luanda, não houve quase nada escrita. O Centro de Documentação Chiweka, pelo menos, tem alguns programas escritos em português, programas da Angola Combatente, escritos em português e traduzidos por Marga Holness, para serem emitidos em inglês no Dar es Salaam. Mas nem na sede do MPLA, nem no arquivo do som da Rádio Nacional da Angola, existe um acervo da Angola Combatente. Mas encontrei, sim, uma memória muito forte, contada com emoção, da importância do Angola Combatente, o programa do MPLA. Comecei a ler as pastas da PIDE e da CIA e dos militares e encontrei uma riqueza do material, mesmo com uma lacuna enorme nos documentos entre 1969 e 73, porque eles foram obrigados a destruir os documentos depois de uma certa altura. Também achei o nervosismo palpável dos agentes da PIDE. Era um pormenor, uma característica de quase todos os documentos que eu achei. Antes de voltar ao nervosismo, vou pausar aqui para expressar um bocado da história da rádio em Angola,
de que a fase das transmissões dos programas do MPLA e da FNLA faz parte. A história começa nos anos de 1930. O Rogério Santos, estudioso português, data o início da formação dos radioclubes nessa altura. O Estádio Colonial respondendo aos colonos que tinham aberto os radioclubes e preocupado com a oposição portuguesa dentre eles, abriu a emissora oficial de Angola nos anos 50, em 1953, se não estou em erro. Mas o Estado colonial só começa a levar rádio a sério, como fundamental, depois do rebentar das guerras anticoloniais em 1961. Através da década dos anos de 60, vemos um interesse e uma preocupação crescente com o rádio como arma na guerra e como, em outras palavras, como propaganda. Até que o Jaime Oliveira, diretor da PIDE em Angola, em 1966, escreveu sobre as transmissões da Rádio Brazzaville do programa de Angola Combatente, que emitia nos domingos. Ele disse, e cito, "Obrigam-nos a pensar, a julgar, que elas não são menos perigosas do que a guerra armada." Quer dizer, as emissões dos programas de rádio eram perigosas, tão perigosas tanto quanto a guerra armada em si. O programa do MPLA, Angola Combatente, iniciou as suas emissões a partir de Brazzaville em 1964 e emergiu do Departamento de Informação chefiado por Aníbal Melo e em conjunto com Adilindo Rodrigues, antes de ser entregue ao Adolfo Maria mais tarde. Em Lusaka, anos mais tarde, o Paulo Jorge, Beto Traça e Hilda Carreira eram as pessoas chaves no programa da Angola Combatente. Em 1968, iniciaram as emissões a partir de Dar es Salaam, mas com pouco sucesso, dada a fraca qualidade de recepção dentro do território da Angola. Eventualmente, em 1972, emitiram de Lusaka, principalmente para cobrir a zona leste da Angola. Por sua parte, a FNLA, a Frente Nacional de Libertação da Angola, emitiu do Congo-Kinshasa a partir dos meados dos anos 60, com datas contraditórias entre a PIDE, o Olden Roberto e testemunhos recolhidos pelo projeto nos Dias da Independência da Associação Chiweka e a Geração 80. Mas pensa-se que foi realmente por volta de 65 que eles começaram. Por sua parte, o Estado colonial construiu um edifício novo, Estrada do Arte, para a emissora oficial da Angola entre 64 e 67, o prédio que vê-se aqui na imagem. E em 68, a emissora abriu Voz da Angola, um programa radiofónico da contrasubversão, emitido em línguas africanas, nas línguas africanas da Angola, Kimbundu, Kikongo e Umbundu. Resumindo, tanto quanto o edifício novo, visto aqui, como o programa da Voz da Angola, representado no mural, eram respostas técnico-políticas ao nacionalismo. Seja o nacionalismo na forma da guerra anticolonial, ou seja na forma da guerra das ondas curtas. Angola Combatente emitia programas que incluíam mensagens codificadas, relatórios do combate, análises de economia política de Portugal e mensagens endereçadas aos soldados portugueses para os encorajarem a desertar. Por sua parte, as emissões de Voz da Angola Livre tinham mensagens que criticavam as forças portuguesas, a situação colonial também, mas a maioria dos programas e mensagens foram endereçadas à comunidade de refugiados angolanos no Congo, vivendo no Congo. Ok, deixe-me voltar um bocado aqui às fontes que um leitor encontra no artigo partilhado convosco. Logo do início, eu falo de 2 factos da vida urbana de Luanda. Outra vez nas imagens aqui, o prédio de hoje Rádio Nacional da Angola, antigamente a emissora oficial, e o mural
que circunda o Hospital Militar, que conta uma versão da história oficial da independência. Para mim, são fontes não tradicionais, são fontes arquitetônicas, vamos dizer. Fazendo pesquisa em Luanda durante muitos anos, e especificamente fazendo uma pesquisa sobre a história da rádio numa estadia estendida no ano letivo de 2010 para 2011, eu passava frequentemente o mural quando ia fazer pesquisa dentro deste prédio da Rádio Nacional de Angola. Mas era só mais tarde, falando com as pessoas e lendo os documentos da PIDE, da CIA e da ação psicossocial dos militares, é que eu realmente dei conta do seu valor como fontes, ou da maneira do que podiam me ajudar a pensar a história da rádio. Quero dizer que, para mim, a pesquisa não é linear, é um processo recursivo, em que se tem que visitar de novo as fontes recolhidas, a leitura secundária e os espaços de trabalho. Tem que se voltar a interrogar o seu próprio pensamento anterior. Bom, indo para a frente, o que o artigo mostra é a relação entre o Estado colonial e os programas de rádios de dois dos movimentos de libertação. Tenta explicar o porquê do nervosismo que encontrei nos documentos da PIDE e dos militares e tenta dizer o que ambos, o Estado colonial e o Estado pós-colonial, faltam na sua representação desse passado e a importância da radiodifusão nela. Partindo das fontes que eu tenho descrito, de um lado, há uma memória muito forte, em particular da Angola combatente, e um arquivo quase nulo, quer dizer, em Angola. Do outro lado, em Lisboa, temos o arquivo da PIDE e o arquivo histórico-militar com a documentação que evidencia a vigilância dos ouvintes, tanto quanto brancos como negros, feito pela PIDE, e a preocupação de fortalecer a propaganda radiofónica através da ação psicossocial. Nenhuma destas fontes, escritas ou de memória, são neutras, obviamente. Explorando e medindo essas fontes, argumento que o MPLA, em particular, estava a ganhar a guerra da propaganda nas ondas curtas. Aliás, as fontes da PIDE nos relatam isso. Mas sabemos que as Forças Armadas Portuguesas estavam a ganhar a guerra armada. Tinham mais poder militar, um sistema de inteligência cheio de imperfeições, mas ao mesmo tempo bastante efetivo. Sobretudo, conseguiram acabar com ações nacionalistas dentro do território da Angola. Aqui surge uma contradição notável que provoca uma dúvida. Por que é que as Forças Armadas e os chefes da recolha de inteligência, mesmo ganhando a guerra, ficaram tão nervosos com o facto das transmissões dos programas radiofónicos do MPLA e da FNLA? E o que é que um pesquisador pode fazer com este nervosismo? Enfrentado com o nervosismo, eu não o podia ignorar, mas precisava também de enquadrar as fontes da PIDE e dos militares. Será que eu podia confiar nelas para contar uma parte da história do MPLA e da FNLA e da luta? Será que eu podia encontrar lá as experiências das pessoas entrevistadas? Quer dizer, os ouvintes que essas fontes da PIDE retratavam como inimigos e turras ou terroristas e nem sequer dignificaram com o título de nacionalistas. Então, focando o nervosismo das pessoas que faziam a transcrição dos programas e dos chefes da PIDE e do próprio Estado, seria uma maneira de não só interrogar as fontes como se fossem umas testemunhas hostis, como argumenta a Calypso Atkins no seu excelente livro sobre trabalhadores Zulu no século XIX na colônia de Natal, na África do Sul, mas de ler ao longo do grau do texto para expulsar o poder, como argumenta a Anne Stoller, e de ler com um grau de sal, como propõe o historiador sul-africano Pramesh Lalo. Isso quer dizer, ler com um grau de sal quer dizer
com um grau de cepticismo que os documentos revelam uma verdade incondicional e de ler pensando no sistema epistemológico dos arquivos e do poder. A isso, adicionei os trabalhos de Nancy Rose Hunt e Mozi Chiguero, ambos historiadores da África, para desenvolver análises do nervosismo. A Hunt teoriza o estado colonial no Congo como um estado nervoso e ela traça isso no que ela chama de registro acústico dos documentos e imagens. Interessantemente, ela não fala não está a usar fontes do som, não está a falar de rádio nem de música. Para ela, o riso é particularmente significativo. O Mozi Chiguero, num capítulo escrito sobre a rádio e a imprensa rhodesiana no tempo colonial, sugere que podemos ver na resposta do Estado colonial a leitura e a escuta dos africanos à imprensa e rádio colonial. Podemos achar nisto o que ele chama da condição nervosa da sua autoridade, ou a condição nervosa da autoridade colonial. Trabalhando nessas ideias para entender melhor o nervosismo nos documentos da PIDE, acrescento a especificidade da tecnologia da rádio na produção do nervosismo, de um lado, e as técnicas da escuta, uma ideia que vem do Frantz Fanon, na sua discussão da rádio na Argélia, do outro. Primeiro, a tecnologia. O rádio em si, como objeto, como tecnologia, é um transdutor que muda energicamente o som enquanto as ondas passam pela rádio. As ondas sonoras entram no ouvido de uma pessoa, vibram a membrana do tímpano que manda impulsos elétricos através do nervo coclear até o cérebro. Desta maneira, a rádio toca o sistema nervoso do ser humano. Talvez o que tenha posto os agentes da PIDE e os militares tão nervosos foi o facto de essa transformação e o potencial da mudança que o rádio apresenta. Os corpos postos próximos aos rádios, os ouvidos penetrados por aquela energia, podiam ser mudados e eletrificados com ideias e energias novas. Além disso, as rádios que emitiam os programas da FNLA e do MPLA estavam localizadas fora do território angolano, nos países vizinhos já independentes. A PIDE pouco podia fazer para que as ondas do som não chegassem aos ouvidos dos residentes de Angola. Não se podia assegurar as fronteiras do som. O som, algo imaterial, teve efeitos afetivos. Os agentes da PIDE ficavam nervosos e ansiosos, temendo que os ouvintes iam ficar eletrificados com ideias e com revolta. Também o som teve efeitos materiais. O Estado construiu um edifício novo, de estilo brutalista, criação do arquiteto angolano Fernão Simões de Carvalho, que usou cimento para contrariar a ansiedade produzida pelos sons dos movimentos de libertação que ecoavam pelo ar. As emissões dos movimentos de libertação assustaram a PIDE. E a PIDE era um ouvinte atento aos programas da Angola Combatente e aos programas Voz da Angola Livre. A sua escuta fez com que os agentes ficassem preocupados com os outros ouvintes dentro do território e produzirem documentos que retratem as cenas de escuta que conferem as memórias das pessoas. Para entender e analisar as memórias dos ouvintes e os documentos da PIDE que relatam as cenas da escuta, eu emprego a ideia de técnicas de escuta que o Fanon esboça em A Dying Colonialism, publicado em 1959 em francês como L'an 5 de la Révolution algérienne. As emissões dos programas do MPLA e da FNLA davam a possibilidade aos angolanos, dentro do território,
de sentirem que estavam a participar na luta contra o colonialismo. O Frantz Fanon notou uma dinâmica parecida na Argélia, passo a citar. Acusando de ter ouvido a voz da Argélia foi, de certo modo, uma distorção da verdade, mas, sobretudo, foi um momento para alegar a sua participação clandestina na essência da Revolução. Significava que faziam uma escolha deliberada, mas não explícita, durante os primeiros meses, entre a mentira congênita do inimigo e a mentira do povo, que de repente adquiriu uma dimensão da verdade. Fim de citação. Acompanhando a Angola combatente, os ouvintes acabavam por nutrir um sentido de revolta, um investimento afetivo na luta armada, enquanto uma pessoa ia, ao mesmo tempo, cumprindo as rotinas do seu cotidiano. Mas a técnica de escuta tem ainda mais a ver com a maneira de acompanhar os programas. Como mostra o mural e como contam as pessoas entrevistadas, escutar os programas era um perigo. As pessoas iam se esconder para ouvir, iam escutando ou sozinho ou em grupos pequenos, às vezes embaixo de uma secretária, embaixo da cama, num campo de futebol escuro. A recepção não estava boa, por duas razões. Primeiro, a interferência ambiental, que faz confusão com as ondas curtas, e, no segundo caso, pelo empastelamento feito pelas Forças Armadas. Agora, abro um parênteses para dizer que realmente não consegui achar documentos que constatavam do empastelamento. Encontrei documentos em que os militares falavam da necessidade de fazer o empastelamento, mas nunca encontrei evidência disto ter sido feito. Mas não quer dizer que não existia. Ou nem existe. É que não achei. Mas ficou sempre muito forte esta ideia do empastelamento. Ao mesmo tempo, eu acho que a interferência ambiental com ondas curtas é uma coisa real e que tem um efeito notável. Em Argélia, Fanon observou o seguinte: os programas, e agora vou ler esta citação, mas ponho aqui também porque é um bocado mais longa. Os programas foram sistematicamente empastelados e a voz da Argélia tornou-se inaudível. Uma nova forma de luta havia surgido. Foram distribuídos folhetos orientando aos argelinos a se manterem sintonizados por um período de 2 ou 3 horas. No decurso de uma única transmissão, uma segunda estação, transmitindo em um comprimento de onda diferente, retransmitiria a primeira estação bloqueada. O ouvinte, inscrito na Batalha das Ondas, tinha que descobrir a tática do inimigo e, de forma quase física, contornar a estratégia do adversário. Muitas vezes, apenas o operador, com o ouvido colado ao receptor, tinha a oportunidade inesperada de ouvir a voz. Os demais argelinos presentes na sala receberiam o eco dessa voz por meio do intérprete privilegiada, que ao final da transmissão foi literalmente assediada. Uma verdadeira tarefa de reconstrução começaria. Todos participariam e as batalhas de ontem e anteontem seriam travadas de acordo com as aspirações profundas e a fé inabalável do grupo. Fim da citação. Então as pessoas iam criando e iam passando a mensagem. E de certo modo podíamos até, e faço isso no livro, fazer o argumento que as pessoas se tornavam em rádios. Faziam parte do sistema da comunicação, passavam a informação. E até faziam parte do sistema da comunicação do movimento nacionalista, tanto quanto na Argélia do que em Angola. Os angolanos com quem falei contavam histórias muito parecidas, de ter que juntar pedaços de informação ouvido ou ir conferindo com os amigos mais chegados ou as pessoas das células.
mas nem sempre a imagem do moral aqui, e o medo circundavam a prática e a tática da escuta. Encontrei um cenário no arquivo da PIDE que foi particularmente interessante por ter sido uma situação de escuta quase pública. Na Vila do Mungo, próxima da cidade de Nova Lisboa, Ojibwambo, aconteceu assim. Numa noite, lá para as 19 horas, a hora recordada de transmissão da Angola Combatente, o administrador local entrou num bar para comprar cigarros. Quando entrou, o empregado do bar, Timoteo Chingualulo, baixou o volume da rádio e logo depois seu amigo, Antônio Francisco da Silva Baião, um enfermeiro do laboratório da Delegação da Saúde, mudou a estação. Depois do administrador ter saído, voltaram a sintonizar a primeira estação, Rádio Brazzaville, emitindo o programa do MPLA, Angola Combatente. O administrador conseguiu acompanhar tudo da varanda da sua casa. Podia ouvir a transmissão toda. Depois, a polícia da vila aprenderam os 2 homens e o rádio. Agora, não tinham outras provas do envolvimento político destes senhores, mas ficavam com a ideia do que eles eram, se não membros do MPLA, certamente eram apoiantes. Agora, voltando às fontes arquitetônicas, o edifício da Rádio Nacional de Angola, a antiga emissora oficial de Angola, e o mural do Hospital Militar em Luanda, podemos encarar de uma maneira diferente. O edifício denota o investimento na rádio e o nervosismo do Estado colonial. O mural mostra uma história oficial de luta de libertação contada da perspectiva do MPLA. Se consigo ver o nervosismo do Estado colonial, os efeitos afetivos no edifício, no concreto, né, no cimento, não os vejo tanto neste mural. O mural nem capta muito bem as memórias das pessoas, porque não se vê medo, nem escuta realmente. O que mostra bem este mural é a dificuldade de descrever e de representar a história do som. Não se indica que isto é o programa de Angola Combatente, nem se indica que há som a passar pela rádio. Normalmente, às vezes vê-se em representações visuais, né? Umas linhas ao lado da rádio, mas nem isto se vê aqui neste mural, que eu acho que isto é interessante. Não se vê a energia do som ou a importância da rádio. Aliás, para quem não conhece a história, ou para quem não viveu, pode até não significar muito este mural. O mural precisa, então, das memórias das pessoas para ganhar vida. A memória de escuta, como acto de participação, não consta aqui. Parece que o MPLA esqueceu-se que as pessoas até faziam parte do sistema de comunicação e usavam para construir a sua própria nação. E acabou aqui. Obrigada. Muito obrigado, professora Marissa, pela excelente exposição. Eu tenho duas perguntas por hora e depois a gente tenta abrir para os colegas. Se nessa nova sua pesquisa sobre rádio, se não transpareceu nesse artigo, né? Mas se em algum momento, se a senhora fala sobre transmissões de programas nas línguas locais pela emissora oficial de Angola, né? Já pensando numa ação psicossocial mesmo, algo conjugado à ação psicossocial. No documentário O Lendário Tio Liceu, de 2010, do Jorge Antônio, o Amadeu Amorim fala, sendo entrevistado pelo documentarista, que algumas canções do Angola Ritmos abriam algumas transmissões do Angola Combatente. E queria que a senhora comentasse um pouco disso, sobre a presença da música nessas transmissões
do Angola Combatente. Acho que a gente pode abrir para mais uma pergunta ou um comentário dos colegas. Alguém gostaria? Deixa eu olhar o chat aqui. Olha, se ninguém tiver, eu tenho. Vai lá, Matheus. Eu vou fazer o papel. Enquanto a Alice, minha filha, está calma, eu consigo perguntar. Na verdade, ontem eu estava conversando com o Alexandre, por Telegram, sobre as impressões do texto, e a gente gostou muito e fez os comentários e tal. Foi curioso porque o Alexandre tinha traduzido o conceito do estado nervoso como estado nervoso, e eu fiquei pensando, e eu falei para ele, não, eu acho que pode ser mais interessante como neurótico, e não nervoso. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ideia de nervos, do Estado colonial e como que isso é... Isso foi muito interessante para eu pensar as minhas próprias documentações, né? Eu me lembrei do José Luiz Cabasso, que na minha defesa de doutorado falou um pouco sobre os batuques que eu analisei no doutorado e como que os administradores coloniais portugueses, pela memória dele, estavam sempre muito apreensivos. E que por isso que eles organizavam festas e batuques nas portas das sedes administrativas, para celebrar o próprio poder colonial. E aí eu achei curioso essa... E como que também essa parte das traduções, e aí uma parte mais das fontes que você analisa, eu achei muito... E como que a gente pode fazer vários paralelos com outros casos, a relação entre a oralidade que se transforma em um documento escrito e que por conta disso, cria determinados filtros dessa própria produção escrita, casos de fontes judiciais, né, por exemplo, fontes policiais, e depois o historiador, com seu exercício historiográfico, reorganiza essa documentação para tornar ela oral de novo e mostrar a potencialidade dessa oralidade. Então, são uns comentários meio perguntas para se somar aí com o do Alexandre. Boa tarde. Marisa, posso fazer um comentário? Bom, acho que já estou com uma palavra e faço. Para já, gostava de saudar os colegas, participantes dessa conferência. Eu tenho apenas duas questões. A primeira das quais, a Marisa, é de saber, quando ela falou da questão da emissora oficial, se teve a possibilidade de ter algum contato com a Elizabeth Pereira, a mulher do Dário de Melo. Tanto quanto sei, ela foi uma das pessoas que segurou a bandeja na altura de que se fez o corte para a inauguração da estação. E quais são as virtudes da razão que ela própria também não terá transmitido, se eventualmente terá tido algum contato com ela sobre o funcionamento depois da inauguração da estação, da rádio oficial no caso. A outra era relativamente à Rádio Eclésia, a Rádio Eclésia do outro tempo, do tempo da outra senhora. Houve caboqueiros, chamemos assim, nomes que se destacaram, nomeadamente o Norberto Castro e mais tarde também o Francisco Simons, que foram nomes muito importantes na estação. O papel que essa estação jogou exatamente na gesta do nacionalismo angolano, por um lado. E a outra questão tem a ver com os programas. O Angola Combatente entre nós tem sido claramente o Angola Combatente. Mas gostava de saber até que ponto é que o programa de mobilização da FNLA também jogou um papel, não chamamos assim, de nacionalistas, ou pelo menos naquilo que teve a ver com o nosso chamado grito de Ipiranga para o ganhar de consciência, porque pelo menos em pesquisas que tenho estado a fazer com militantes da UNITA, chamamos assim, eles, em termos de opção, tiveram a opção de escolha, chamamos assim, a FNLA ou a MPLA, não é? E depois optaram pela UNITA, mas a opção deles pela UNITA foi mais por causa da oralidade do discurso da permanência, ou seja, foi um discurso vis-a-vis. Enquanto que o MPLA e a FNLA faziam o apelo por via do Angola Combatente, mas estavam um bocado distantes. Gostava de saber até que ponto é que esses dois programas ajudaram a mobilizar significativamente aquilo que foi, de alguma forma, a gesta do nacionalismo angolano. São esses os comentários que gostava de fazer. Obrigado. Posso?
Ok, muito obrigado pela apresentação, mais uma vez. Eu gostaria de fazer... A minha pergunta está relacionada também com a primeira pergunta. Eu gostei muito de ler o artigo que foi enviado, mas o mais interessante é que eu, quando comecei a ler o artigo, levou-me nos anos 80, a pensar nos anos 80, onde eu conhecia, como criança, conhecia pessoas que escutavam a Vorgan, a rádio da UNITA, e havia muita semelhança, e não sei se poderia fazer um tipo de comparação, porque naquela altura eu visitava amigos ou familiares no interior de Angola e às vezes escutavam notícias da Vorgan e as mesmas estratégias que nós temos aqui, que a PIDE utilizava, e o medo também das pessoas que escutavam, são as mesmas estratégias que o pessoal do pós-colonial numa Angola independente também teve, como eu quero dizer aqui, a mesma experiência. Não sei se pode fazer uma comparação desse aspecto. Obrigado. Posso responder agora? Tá? Ok, excelente. Eu que agradeço pelas perguntas super interessantes e pelo vosso interesse. Começando com o Alexandre, falou das línguas nacionais da Voz de Angola, né? E o facto de Amadeu Amorim ter dito que passavam as músicas de Angola ritmos de Angola combatente, é isso? Eu não achei evidência disso, não duvido que tenha acontecido, mas não achei evidência disso nos documentos. E as pessoas, e foi interessante quando estive a fazer a pesquisa sobre a música para o primeiro livro, e as pessoas falavam da Angola combatente, não falavam da música, falavam das notícias que iam acompanhando. Tudo bem, se calhar estavam a ouvir tanta música na cidade de Luanda, que no programa não os interessava tanto. E também notei que, no tempo que fiz a entrevista, achei curiosa, foi o facto que o Paulo Jorge tinha dito que eles não ouviam a música que estavam a sair em Luanda, dos anos 60 e 70. Obviamente era difícil, né? Fazer a música chegar no Brazzaville, no Saque e os outros sítios. E então ele, quer dizer, mostrou uma ignorância da música daquela altura, da música que era tão importante para as pessoas que ficaram dentro da cidade. E achei isto muito interessante. Mas é bem possível que realmente umas bobinas da música gravada de Angola Ritmos, o que quer dizer mais provavelmente um disco, porque eles gravaram um disco em Portugal. É possível que este disco foi tocado em Brazzaville, no programa da Angola Combatente, bem possível. É interessante que Voz de Angola, que era programa de contra-subversão, veiculava as línguas nacionais. Também Angola Combatente emitia em línguas nacionais, às vezes em Kimbundu ou Kikongo, ou em Mbundu, às vezes só umas partes da emissão e não a emissão inteira, mas eles também usavam as línguas nacionais. Não tinha dito isto hoje na apresentação, mas acho que isso é muito importante. E tem a ver também de ouvir as línguas nacionais na rádio em Angola, tem muito a ver com a história que o Cláudio levantou, a história da Rádio Eclésia, e particularmente anteriormente do programa Cruzeiro do Sul, do Sebastião Coelho, que, pelo que eu sei, foi a primeira pessoa a passar músicas cantadas em línguas nacionais, e até de ter locutores, Judith Luvumbo, se não estou em erro, que falava também em Mbundu, no programa da Cruzeiro do Sul, que era emitido a partir do então Nova Lisboa. Não sei se respondi completamente à sua preocupação, Alexandre. Mateus, a questão de neuroticismo é muito interessante e é sempre difícil saber até onde ir com estas ideias, né? Eu achei sempre esta possibilidade muito aliciante,
mas decidi, no fim, seguir mais a história em si, não é? O que eu acho que este capítulo, este artigo mostra é a dificuldade das fontes, né? E queria destacar isto hoje na minha fala, porque realmente não há, para este período, há poucas fontes escritas ou gravadas, podíamos ter tido som gravado, em Angola. E eu acho que é uma pena que não existe ou ninguém sabe onde fica o que é o acervo da Angola Combatente, né? Ou que podia servir como acervo, né? Juntado dos vários lugares em que foi emitido. O segundo diretor da Rádio Nacional de Angola, Guilherme Mogas, disse-me que eles tinham tentado encontrar, né? Mas não acharam nada. Como estava a dizer, de um lado, em Luanda não há muitas fontes escritas, há muitas fontes orais, pode-se falar com as pessoas, e para o período depois da independência há muita mais evidência, há muitas mais fontes escritas que uma pessoa pode usar, e fiz questão, enquanto fiz uma apresentação em setembro em Lisboa, de destacar que podemos sim escrever uma história de rádio pós-colonial, com fontes todas angolanas, todas baseadas em Angola, né? Não precisamos de recorrer aos outros sítios. E acho que isto é importante dizer e fazer. Mas pronto, eu acho que a questão neurótica é potencialmente muito forte. Também tive uma conversa com uma amiga e colega que trabalha sobre a história do Brasil e América Latina e os Estados Unidos, e ela estava a dizer: por que não falas em sistema nervoso? Que o Estado colonial era um sistema nervoso. E eu acho que esta ideia também vai mais na possibilidade de entender isto como uma resposta neurótica, né, de certo modo. E se houve alguma coisa que pôs os agentes da PIDE aflitos, e sobretudo os diretores e alguns dos colonos, mas sobretudo os administradores, porque realmente, na maioria, muitos dos colonos acompanhavam estas transmissões da Angola Combatente. Mas o que os ponham aflitos era mesmo ouvir a música do Congo, né? E é por isso, é uma resposta à música do Congo, um país já independente, uma música cantada sobretudo em Lingala, que eles não podiam entender. Foi uma das razões na base de abrir a Voz da Angola, e a ideia da Voz da Angola era emitir em línguas nacionais e emitir música angolana, a música que estava a ser tocada na cidade pelos conjuntos, nos museques e nos clubes dos museques. Era de promover aquela música para contrariar os efeitos da música congolesa na população angolana. E então eu acho que há uma coisa muito particular aqui que tem a ver com o som e com o facto de nós apercebermos o som pelos ouvidos, e o facto que toca mesmo o sistema nervoso do corpo e toca nas emoções, que vai para além das histórias típicas. O Cláudio perguntou pela emissora oficial da Angola e a Elizabeth Pereira, e eu falei 2 ou 3 vezes com a Elizabeth, e ela até ajudou-me, partilhou uns documentos que ela tinha comigo, mas eu acho que nós passamos a maioria do tempo a falar da Rádio Nacional depois da independência. E da importância da programação nova e estas coisas todas do que eu falo no livro. Acho que é o 4º capítulo, mais ou menos por aí. Não falei tanto com ela sobre a emissora oficial, falei com a Sara Chaves e o marido dela, o nome dele está-me a escapar agora. Ambos deles falaram mais sobre a emissora oficial da Angola. E a importância da emissora e o papel da emissora. Mas realmente o que eu notei, e que os outros pesquisadores têm notado, tanto quanto o Rogério Santos como o Nelson Ribeiro, é que
eles só tomam a sério a emissora oficial e só começam a dar verba forte que pode fazer coisas a partir do início das guerras anticoloniais. É só realmente naquela altura que eles começam a ficar preocupados com a propaganda e com a possibilidade de propaganda. E isso tinha a ver com o facto que, desde sempre, as pessoas, os angolanos e os colonos dentro do território de Angola acompanhavam rádio, né, de vários sítios, né? Muito antes de existir a emissora oficial de Angola, as pessoas acompanhavam os rádios clubes, as emissões dos rádios clubes, e acompanhavam e sintonizavam os outros rádios. A rádio do Congo-Brazzaville, rádio do Congo-Kinshasa, rádio Moscovo, rádio, o que chamavam na altura rádio Pequim, ou rádio chinês, a VOA, a Rádio France Internacional e a Rádio da África do Sul, né? Então muita gente sintonizava e acompanhava. Eu acho que os ouvintes angolanos de rádio eram ouvintes muito bem informados, né? Tanto quanto não eram somente os apoiantes do MPLA que acompanhavam as emissões do MPLA, ou somente os apoiantes do FNLA que acompanhavam as emissões do FNLA, né? As pessoas tinham uma maneira, não sei se pode dizer, muito ecuménica de ouvir, queriam ouvir todas as estações. E isto toca um bocado na questão que o Asaf levantou, né? Depois da independência, depois da independência em Angola e com o início da Guerra Civil e a iniciação da Rádio Vorgen, no fim dos anos 70, acho 79, e falo disto no 6º capítulo do livro, que é somente sobre o Vorgen. Todo o mundo acompanhava o Vorgen. As pessoas faziam com medo, mas muita gente acompanhava o Vorgen, inclusivamente os diretores da Rádio Nacional de Angola. Mas tem o mesmo problema, não há muitas fontes, nem a própria Rádio Nacional tem. Eu achei somente 1 ou 2 gravações, com muita pouca qualidade, e e a UNITA não tem um acervo, obviamente, também houve muita destruição dos bens deles, e tinha que recorrer ao acervo da FBIS, que vem do CIA, que era a parte do CIA que acompanhava as informações internacionais. E ali é que eu encontrava transcrições dos programas de Vorgen, ou resumos. Era mais típico encontrar resumos dos programas do Vorgen. Mas eles não faziam gravação nem transcrição dos programas que às vezes eram mais importantes para as pessoas. Quer dizer, o programa para as mulheres, o programa para as crianças, o programa de música, né, emitida no Vorgen, não foram interessantes para o FBIS. E entra outra vez esta questão de tens que ver quais são os interesses da organização que está a fazer a gravação ou que está a fazer a recolha de informação, né, para poder entender. E depois jogar isto com as fontes orais que falaram dos outros programas. Até falei com as pessoas que faziam a locução naqueles programas. Ok, eu acho que foi isto, sobretudo. Só para dizer mais um bocado sobre a Rádio Eclésia, não fiz muita pesquisa sobre a Rádio Eclésia, porque eu acho que há muita coisa, mas é uma coisa... não tive tempo para fazer isto, mas há um estudante angolano na Universidade Católica em Portugal que está a estudar a história da Rádio Eclésia, acho que é o António Estevão. Então, em breve, acho que vai haver mais informação sobre a história da Rádio Eclésia. Certo, vou fazer as perguntas que chegaram pelo chat. Então, pergunta da Renata Dariva. Para mim é uma honra escutar uma palestra da professora Marissa. Gostaria de saber como a professora vê a relação da música com o audiovisual em Angola. E temos uma outra pergunta, só um instante.
E pergunta da Cláudia Castelo, pergunta da professora Cláudia Castelo. Gostaria de perguntar se não poderá haver vestígios dessas transmissões em arquivos africanos fora de Angola, em arquivos norte-americanos. E, Matheus, você está por aí para liberar o áudio da Ana Carolina? É do Aníbal primeiro, estou sim. Do Aníbal. Voltei. Aníbal, se quiser fazer seu comentário que você tinha pedido, força. Tá. Bom, antes, é um comentário muito rápido. Antes é só para cumprimentar a todos, em especial a Marissa. Com muito prazer que eu estou a assistir a esta iniciativa vossa aqui hoje, né? Mas o comentário que eu queria fazer era como ouvinte do Angola Combatente, né? E a propósito da pergunta sobre a música e sobre se no Angola Combatente a música do Angola Ritmos passava ou não, né? Bom, eu da que eu tenho, né? Quer dizer, eu escutava quando tinha os meus a partir dos meus 15, 16 anos, ainda bastante jovem, mas também escutava com amigos e, sobretudo, familiares o Angola Combatente. A memória que eu tenho é que algumas músicas interpretadas ou tocadas pelo Angola Ritmos passavam no Angola Combatente. Eu tenho essa memória, mas não interpretadas pelo próprio Angola Ritmos, não é? Eram músicas ou do Angola Ritmos ou músicas tradicionais interpretadas pelo Angola Ritmos, mas que eram cantadas e interpretadas até por grupos formados na própria guerrilha, não é? Algumas pessoas ligadas à guerrilha tocavam, cantavam. Bom, sabes que o próprio antigo presidente José Eduardo dos Santos era músico, cantava, tocava. A falecida Maria Mambo Café, uma dirigente do MPLA, também tocava. Havia até houve até um grupo, né? Músicos e intérpretes que se foram nessa altura e eles usadas no Angola Combatente, sim, né? Eu posso testemunhar isso, enfim, até onde a minha memória me permite nesta altura do campeonato, né? Era o comentário que eu queria fazer apenas. Obrigada, muito obrigada. Sim, é verdade. As pessoas falavam acho que é o conjunto Inzaghi, chamava-se conjunto Inzaghi, e tocavam estas músicas de Angola Ritmos e às vezes passavam isto na rádio, é verdade. E também as pessoas falavam. Eu encontrei também somente uma gravação da Angola Combatente nos arquivos da Rádio Nacional da Angola. Mas eu acho que isso é um bocado triste. Toco um bocado naquilo que a Cláudia perguntou, se não há fontes em outros países africanos onde as pessoas podiam ter acompanhados e gravados, ou na Rádio Brazzaville, por exemplo. Eu acho que o que vemos aqui é a dificuldade, às vezes, de fazer pesquisa em países onde há muita guerra e é difícil. Também um problema depois da independência foi a necessidade de usar a fita, né? Várias vezes. Mas sim, é possível que, e como disse no caso do Vorgen, encontrei documentos, transcrições e resumos no FPIS do CIA. O FPIS também tinha coisas, transmissões da Rádio Nacional da Angola e da emissora oficial da Angola. Eu acho que o acervo deles começa no fim dos anos 60, por aí. E podia achar algumas coisas ali. Mas em termos de som atual, gravação, há realmente muita pouca coisa. É uma pena. E também há aquela... acho que é uma... não sei bem uma contradição, mas é uma
uma coisa interessante, que, né, escrever a história do som, da rádio, com fontes escritas. Como o Mateus está a dizer, esse processo do oral para escrito, do escrito para oral, de novo, para tentar dar mais vida, né? Reviver o som em si. Eu acho que é interessante e complicado estes lados dos filtros. E no livro em si, sobre a rádio, falam muito da remediação, né? Como é que vemos, porque a rádio também é importante dizer, especialmente rádio depois da independência, aparece muito na literatura angolana da pós-independência. É um tema recorrente no livro do Onjaki, no livro de Sousa Jamba, e em alguns dos livros do Pepe Tela, a importância de rádio na vida cotidiana das pessoas é notável. Não sei se entendi bem a pergunta da Renata a questão entre a relação entre a música com o audiovisual. Audiovisual querendo dizer cinema ou televisão? Acho que ela quis se referir ao cinema, sim. Cinema, ok. Bom, como o próprio Alexandre falou do filme de Jorge António, né? Sobre o Liceu, eu acho que é principalmente do que conheço melhor, no período depois da independência, há uma relação. Temos tido documentários focando o trabalho da música, e eu acho que também no filme Sambizanga, o som em si é muito importante, o som da natureza, o som da água, mas também as músicas que entram no filme de Sambizanga. Eu acho que a Sara Maldoror pensou muito e de uma maneira interessante no som. No meu livro falo muito de um filme em particular, que é um filme português, do Miguel Gomes, o filme Tabu, acho que saiu em 2012, por aí, e que a segunda parte trata de uma cena colonial numa colónia portuguesa, algures em África. Não diz qual é a colónia, mas eu acho que o tratamento do som, pelo menos que o Miguel Gomes faz naquele filme, é fascinante e mostra-nos e ensina-nos coisas sobre a importância do som e a questão afetiva e emoção. Mas em termos da música, não sei se a Renata estava a pensar em outros filmes em particular, mas tenho notado uma preocupação com documentaristas, o Jorge António e mais recentemente o Francisco Pedro Quet, que fez um documentário também sobre a música angolana. Certo. Matheus, libera a Ana Carolina aí, o áudio da Ana Carolina, por favor, e depois da Renata, não é isso? Eu acho que dessa vez, como temos menos participantes, já está todo mundo liberado. Pronto. Oi, pessoal, boa tarde. Professora, queria primeiro agradecer pela sua fala. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, tem me ajudado muito na elaboração da minha tese. A minha pergunta é sobre se a senhora acha que essa questão da rádio pode ter sido um fator determinante ou pelo menos considerável para o desenrolar da guerra colonial como se deu, não apenas do ponto de vista do Estado colonial, né, da intervenção que ele precisou fazer, mas para a própria correlação de forças entre os movimentos rivais. Agora, a Renata, por favor. Renata, onde está você? Oi. Olá, dá para ouvir? Dá, bom, sim. Queria agradecer também, estou maravilhada, assim, é a primeira vez que eu ouço a professora e já tenho, assim, né, interesse muito no trabalho. Eu queria saber se o programa Angola Combatente, ele trouxe questões de acirramento mesmo da tensão com a FENELA, naquela situação em que havia uma grande preocupação com o Holden Roberto. Estou falando no contexto de 67, 68,
E, assim, se essa tensão, né, como a professora já havia falado, que se ouvia, ambos se ouviam, e se houve uma maior provocação, uma maior tensão a partir da rádio Angola Combatente também, né, deles ambos se ouvirem, né? Agora o Canate, por favor. Boa tarde, professora. Gostei muito da sua fala, né? E tema muito importante, né? Muito importante para o dia de hoje, né? Para a gente entender o processo lá da época colonial, né? Sou caminhoneiro. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, sobre uma das partes da sua fala e gostaria de fazer essa pergunta, por exemplo, sobre a questão da língua, né, étnica da região, né? Eu tenho uma amiga aqui, que a gente faz faculdade aqui na URGS, né? E ela é de Congo. Então, ela fala sempre sobre etnias dela lá na Congo, né? E fala que Congo. E aí, de repente, eu vi você colocando ali, logo no início da sua fala, né? Falando sobre as línguas étnicas da Angola e falou sobre Kikongo. E aí eu fiquei assim, lá, existe Kikongo quase na região toda ali, Angola. Eu pensava que só no Congo, né? E aí eu gostaria de explicar um pouco assim sobre essa difusão, né, transfronteiriça, né? E como isso influencia e como é que isso dá essa ligação, né? Tem no Congo, Angola, ou tem outros países assim. Eu tenho uma outra pergunta para fechar esse bloco. Eu fico sempre tentando me segurar para não fazer muitas perguntas mais sobre o trabalho anterior, né? Que é o que eu uso mais. Então, um dos meus entrevistados, ele disse que, aí falando de rádios brasileiras, né, ele disse que costumava chegar em algumas regiões de Angola nos anos 50 algumas rádios brasileiras. Um deles vai dizer que chegavam rádios de Pernambuco, e que por isso os gêneros daquela região eram muito populares lá. Um guarda-chuva que eles chamam de baião, mas que envolve outros gêneros musicais brasileiros. E aí queria saber se a senhora pode falar um pouco sobre isso, embora eu não sei se a sua pesquisa tenha abarcado tanto isso, acho que isso é mais o meu interesse do que a sua pesquisa especificamente. E é isso. Tá bem, obrigada pelas perguntas todas. Deixa eu ver. A Ana Carolina e a Renata tinham perguntas assim que tinham a ver com a relação entre os movimentos, não é? E se sentiam... Eu não sei se posso dizer que a rádio teve um papel... não sei se posso medir, né, o papel da rádio entre os movimentos, porque realmente eu acho que conheço de certeza melhor a história do MPLA, mas do que os outros movimentos, e por mais que eu tentei procurar fontes com a FNLA e a possibilidade de falar com pessoas, não consegui. Fiz uma entrevista com o Alden Roberto já em 2005, mas ele já estava assim muito, muito velho. Mas em termos de certeza, e isto toca um bocado na pergunta da Renata, não posso falar diretamente do acerramento e esta situação em 67, 68, mas de certeza isto constatou nas transmissões, pelo menos ou devia ter constatado nos programas de Angola Combatente. No Angola Combatente e um bocado menos das transições do que vi de Voz da Angola Livre, e houve muito menos de Voz da Angola Livre, de transcrições encontrei muito mais em termos das transcrições de Angola Combatente, falavam e atacavam entre os movimentos da certeza e usavam a rádio, e depois da independência também tornaram a usar, como a Asaf estava a destacar, a importância da rádio Vorgen depois
da independência, continuou um tipo de guerra das ondas, nas ondas. Mas se era, né, uma pessoa, se era uma influência que mudava a direção das coisas, não posso dizer, não sei. Mas realmente tinham, né, aquela luta que nós sabemos que existia entre os movimentos, também constatava nos programas da Angola Combatente, e um bocado menos de... O que eu senti, eu li sobre a Voz da Angola Livre, era realmente muito mais virada para uma comunidade de refugiados, né? A fala deles, quase todas as emissões tinham a ver com um encontro social, ou ajuda com comida, ou ajuda com roupa, que ia acontecer em tal sítio, em tal dia, né? Houve muito mais disso, muito menos fala da política em si, pelo menos para os anos que eu podia ver. E eu acho que é muito importante dizer de novo o que eu... Mas eu não sei aqui, né? Quantos de vocês? O que eu mencionei na minha palestra é que a PIDE destruiu as transcrições que foram feitas entre, acho que 69 e 73. Quer dizer, a própria a Revolução dos Escravos é que, né, fez com que a evidência das transcrições entre 73 e 74, mas há uma série de documentos né, que desapareceram, que foram destruídos. E eu só dei conta disto porque num dos documentos de 73 tem uma nota em cima, na página, que diz para ser destruída, né, antes de, que era tipo 9 meses ou depois. Então, o que é que temos em termos de fontes também é limitado por estas questões. Mas o que eu encontrei era uma fala muito mais política e muito mais dinâmica do MPLA do que do lado do FNLA. Mas eles, de certeza, falavam um do outro, e o MPLA falava muito da FNLA, falava da UNITA, falava do geopolítica internacional, falava de outros países, né? Falava do papel do Portugal no mundo, falava dos Estados Unidos. Houve uma vez que encontrei um programa da Voz da Angola Livre a falar dos imperialistas americanos, né? Então, às vezes também falavam da política e da geopolítica internacional. Mas aquilo foi um programa que depois soa um bocado contraditório, como eles depois já tinham aceito, né, a ajuda dos Estados Unidos, do que sabemos, não é? Mas para Renata deve haver, podia fazer uma leitura à procura, né, procurando realmente este debate. Mas eu não fiz isto, mas eu acho que é possível fazer. É possível fazer, podia-se encontrar coisas. Ok. Kamnat, não sei se estou a dizer bem o seu nome, falou das línguas nacionais. O Kikongo também é falado em Angola, né? No norte da Angola. As pessoas falam Kikongo, e Kikongo constatava nas emissões da Angola Combatente, nas emissões de Voz Livre da Angola, e também depois da independência, nos programas da Rádio Nacional da Angola e também da televisão popular e depois pública da Angola. Todos têm programação em línguas nacionais, que normalmente repete o que é que foi dito já em português. Que é um problema, mas também é o que fazem, e pelo menos tem isto. Mas eu acho que é uma ligação muito forte entre a Angola e o Congo, e o facto de, depois de 61, muitos angolanos ter refugiado no Congo também fortaleceu estas ligações entre as pessoas, sejam culturais ou políticas
ou mesmo de vivência, né? De ser vizinhos, de ser refugiado noutro país, que é muito importante. E pelo menos também sabemos que na música, a música congolesa foi super importante para os músicos angolanos, e até houve músicos angolanos envolvidos na produção da música congolesa por causa do facto da fronteira não significar uma fronteira tão forte como se calhar hoje pensamos, e de ter culturas partilhadas e ter pessoas nascidas do outro lado. E de certeza houve muitas pessoas que nasceram no Congo ou cresceram no Congo no tempo da guerra anticolonial e que depois voltaram para Angola, como era o caso, por exemplo, do músico importante Eduardo Paim, né? Alexandre, eu infelizmente não posso dizer muito sobre a rádio brasileira, mas não, eu, como estava a dizer antes, as pessoas ouviam muita rádio, né? As pessoas sintonizavam várias rádios dos outros países e de certeza iam sintonizando rádios brasileiros por causa da importância, a ligação histórica entre os dois países, a história, né, não só a história do tráfico de escravos, mas a ligação entre a política de ambos os países e o facto de estar sempre a olhar para um outro país onde falavam português, mas que não eram portugueses, não é? E de outros modelos de independência por aí fora. Sabemos que realmente a independência do Brasil era muito importante e muito notado em Angola e até, né, inspirou movimentos e por aí fora. Mas em termos muito exatos do que as pessoas sintonizavam, não sei. Não sei se no livro de Sebastião Coelho ele fala mais disso, mas este livro recente do Rogério Santos, não sei se consegue ver aqui a capa, que saiu há muito pouco tempo. Isto fala muito dos radioclubes em Angola e ele, de certeza, fala do rádio brasileiro. E posso recomendar, um livro excelente. Depois vou escrever no chat. Certo. Pessoal, vocês têm mais perguntas? Acho que Cláudia Castelo acabou de mandar uma aqui. Cláudia Castelo diz o seguinte: Gilberto Freire, em Aventura e Rotina, refere que quando visitou Angola em 51 e 52, reparou que a rádio brasileira, especificamente de Pernambuco, era ouvida em Angola e também em Cabo Verde, me respondendo, né? Ela está me respondendo privadamente. Desculpa, gente, não notei que ela estava me respondendo privadamente. Depois eu gostaria de conversar com o Aníbal Melo, depois, se a gente puder trocar contatos. A Saf tem uma pergunta também, que acho que ele levantou a mão. Azaf, vai lá. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Tenho aqui uma questão. Eu li o livro do Murier Guénaud, não sei se estou a pronunciar o nome muito bem, mas ele fala que dentro dos movimentos de libertação em Angola havia aí muita gente que colaborava com a PIDE. Então, eu não sei se os documentos que foram destruídos têm a ver com o facto de que dentro dos movimentos nacionais, movimentos pró-independência, havia colaboradores com a PIDE. E também voltando da questão do medo, dessa. Eu cresci nos anos 80, havia também essa questão. O meu pai é pastor da ex-missão suíça, mas havia também essa questão do medo muito predominante dentro das pessoas. Por exemplo, nós não poderíamos ouvir qualquer outra rádio, a não ser a Rádio Nacional, porque, pronto, se ouvisse outra rádio como as outras pessoas faziam, aí o meu pai ficava completamente nervoso. Não me escutem qualquer outra coisa aqui. Eu não sei se há uma transferência deste medo do tempo colonial, pós-colonial, se o sistema de vigilância também colonial foi transferido para o pós-colonial. Eu não sei se houve uma colaboração entre a PIDE e a Polícia de Segurança pós-colonial. Não sei se poderia aí ajudar a entender um pouco como é que essas dinâmicas do medo e também a questão das pessoas dos movimentos nacionais que colaboravam com a PIDE.
Sim, é uma boa pergunta. Primeiro, os documentos da PIDE, uma das coisas que eu achei super interessante, lendo os documentos, é que, com o tempo, fiquei habituada às vozes, né? E comecei a notar umas vozes diferentes, né? E eu podia notar quando, às vezes, uma pessoa era bufo, né? Não somente pela Grau, porque eles têm toda uma série... A PIDE é uma burocracia, né, muito forte. Tinha 6 ou 7 cópias de cada documento, né? Mas eles também tinham graus, níveis de inteligência e de confiança, e às vezes tinha a ver com a confiança da pessoa. Então, uma pessoa que era bufo tinha menos confiança da parte da PIDE do que de um agente treinado. E às vezes eu notava diferenças na linguagem que as pessoas usavam. Quer dizer, um agente da PIDE, treinado pela PIDE, né, vindo de Portugal, nunca iria usar a linguagem de nação, nacionalismo, independência. E enquanto, às vezes, uma pessoa que era bufo reconhecia o facto desta linguagem, quer dizer, notavam a legitimidade dos angolanos poderem estar a reclamar, né, pela sua independência. Eu acho que isto é muito, muito interessante. Agora, a questão dos bufos em geral é uma questão que é muito imbuído nos arquivos da PIDE e também resultado disto, quem consulta os arquivos da PIDE na Torre do Tombo fica numas secretárias marcadas, né, e numeradas, onde pode-se consultar aquele acervo. Também o outro acervo que é sujeito a esta regra é o acervo sobre a Inquisição. Quer dizer, o acervo mais antigo que a Torre do Tombo deve ter e o acervo mais recente e mais politizado, né? Uma pessoa tem que ficar mesmo, tipo, vigilado realmente pelos bibliotecários, pelos arquivistas. Isso tem a ver com não sei se não é sensibilidade, mas são questões sensíveis, né? O facto de bufos, ou pessoas a serem chamados bufos. Não sabemos, depois da independência, o que isto criou nas vidas de algumas pessoas, né? Era uma acusação muito forte. E então é por isso que os arquivos da PIDE ainda hoje são tratados com tanto cuidado. E eu acho que é importante também tratar com cuidado. Eu acho que nem sempre sabemos quem era um bufo e quem não era um bufo, né? Eles tinham o cuidado de nunca vi um documento que falava de um bufo em nome atual, né? E eu acho que e há outros que sabem muito melhor do que disto do que eu, de certeza. Em termos da questão do medo que as pessoas têm depois da independência, eu, no livro, falo disso e o epílogo tem a ver com o facto... Falo duas coisas que são importantes. Primeiro, porque a questão do Estado, quando o meu trabalho anterior tinha a ver com a música, a política, a nação, estas coisas, e não o Estado em si. É porque na minha vivência de Angola, desde o fim dos anos 90 até 2019, quando o livro saiu, eu também fui acompanhando as mudanças naqueles 20 anos, né? Não estive lá nos anos 80, mas também vi a importância de tentar entender o Estado pós-colonial como um Estado. E não temos estudos sobre isso, e não estou a dizer que produzi mas tentei tocar em alguns desses assuntos e comecei a focar mais esta questão. E eu não acho que, de certeza, a DISA não se consultou com a PIDE, porque a PIDE, depois daquela altura, depois de 74, já não existia, né? Foi extinta. Pelo que eu sei, a DISA tinha mais treino na Alemanha, né? no GDR. Mas acabou por reproduzir
o Estado pós-colonial acabou por reproduzir o sentido de medo nas pessoas, um controlo sobre a comunicação e por aí fora. Um bocado disso, eu acho, tem a ver com o facto de... Um outro facto curioso é que o MPLA não levou as pessoas que tinham sido a cabeça da Angola combatente, não foram eles que depois se tornaram os diretores da Rádio Nacional de Angola. Beto Traça, né? Eram pessoas treinadas, o Adolfo Maria ficou fora por causa da sua afiliação com a Revolta Ativa. Não podia entrar na Rádio Nacional, de certeza. Mas os outros foram encaminhados por outros meios, muitos deles nas Forças Armadas, o Paulo Jorge para diplomacia, mais ou menos, né? Ministro de Relações Exteriores, se não estou em erro. E quem ficou na rádio nos primeiros anos não eram pessoas até treinados, não eram pessoas que tinham experiência. Não foi a Elizabeth Pereira. A Elizabeth Pereira ficou, alguns outros, Guilherme Mogas, trabalhavam, mas não faziam parte da direção. Só depois de 27 de maio é que o Agostinho Neto começa a levar a rádio como muito importante no projeto da pós-independência de Angola. E só então é que ela nomeia o Rui de Carvalho, que era figura do rádio no tempo colonial, para ser diretor da Rádio Nacional de Angola. E é só depois de 77 que a Rádio Nacional de Angola torna-se uma instituição do Estado que funciona muito bem até. E isto é outra coisa que eu tento contar no livro, é que realmente, como uma instituição do Estado, a Rádio Nacional funcionou muito bem. Foi a porta-voz, né, do Estado, foi a caixa de ressonância, de certo modo, da propaganda do Estado, mas como instituição, como lugar de trabalhar, funcionou bem. Funcionou muito, muito bem. E eu acho que isto também é interessante e importante. Ao mesmo tempo que foi a partir da rádio que se criou, de certo modo, este medo, né? E o medo de ir acompanhando outros programas, né? Mas também tornava-se chave, né? Todo o mundo ouvia a Rádio Nacional, tanto quanto todo o mundo que podia, né? Sintonizava a Vorgen. Só para ver um outro lado, né? Uma história alternativa daquilo que estava a acontecer dentro da Angola. Certo, pessoal. Acho que a gente caminha para o encerramento. Eu vou fazer a última pergunta que chegou aqui pelo chat da Mariana e depois disso a gente pode caminhar para o encerramento. Já começo aqui agradecendo a presença de todos. Foi um prazer estar com todos aqui na tarde de hoje. Agradeço a professora Marissa pela exposição e por ter o prazer de conversar com a gente. Né, ver o rostinho pela primeira vez assim é sempre bastante gratificante. Então vou fazer a pergunta da Mariana e depois passo para a professora Marissa e depois o Matheus faz o encerramento, por gentileza. Então a pergunta da Mariana é: o período de seus estudos coincide em dado momento com a Guerra Civil Nigeriana, que também teve o uso de transmissão de rádio como arma de guerra, algumas delas, inclusive, feitas a partir de Kinshasa. Gostaria de saber se a senhora percebeu, em alguma transmissão, certo posicionamento sobre a guerra civil nigeriana. Se houve, como esse assunto foi tratado? Isto não sei. Não notei. Mas eu sei que depois da independência, a Rádio Nacional usava as informações da imprensa nigeriana, né? Usava às vezes, encontrei traços e citações da imprensa nigeriana em programas da Rádio Nacional de Angola, que eu achei interessante. Mas em termos da guerra civil nigeriana, não sei, não achei nada. Ou se calhar não estava atenta e não dei conta. Mas é uma pergunta interessante. Gente, eu vou fazer então o encerramento. Na verdade, agradecendo a todo mundo, a Marissa. Agora eu já tenho uma auxiliar de escritório aqui comigo, que está pedindo para eu desenhar dinossauros no caderno dela.
Mas eu quero agradecer, na verdade, a presença de todos e todas, convidando também já para a próxima sessão da professora Eliazat, que será mais especificamente no dia 15 de junho, a partir da pesquisa dela sobre Islã e literacia na cultura islâmica do norte de Moçambique e da região de Zanzibar. Também eu aproveitei para colocar um texto aí no chat do Michel Caim, falando sobre a documentação da PID, que acho que esclarece muito a dificuldade e a riqueza dessa documentação e como tem muita coisa ainda para ver. E eu associo a documentação da PID com uma história parecida, que quem estuda História do Brasil e História da Escravidão conhece muito bem, com a queima dos documentos sobre a escravidão do Rui Barbosa. Durante muito tempo falava que tudo tinha sido queimado, que não tem nada, que não dá para fazer nada, mas os trabalhos da Marissa, do Marcelo, do Caim e de várias outras pessoas têm mostrado a riqueza dessa documentação, apesar de todas as dificuldades, para a gente escrever essa história do passado africano. Tá bom? Obrigado, gente, pela presença. E a gente disponibiliza o vídeo faltando daqui a um mês, mais ou menos. Tá bom? Muito obrigada. Adorei conversar convosco e espero que nós conversamos mais vezes. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigadíssimo. Tchau.